Coisa julgada previdenciária. Hoje nós chegamos aqui no último episódio dessa série especial de julgados essenciais de processo previdenciário que você precisa conhecer. E hoje nós vamos falar sobre extinção do feito sem julgamento do mérito. Hoje o nosso tema trata de um dos princípios mais importantes do direito processual previdenciário, que é o princípio da não preclusão do direito previdenciário. A gente conhece a preclusão judicial, né? Que é a gente não invocar ali algo em nosso favor no prazo que nos é determinado. Se não invocou no momento certo, bom, preclui, já não pode mais invocar. Preclusão do direito previdenciário é mais ou menos isso. Seria a ideia de que, se você não soubesse defender o seu direito a tempo e modo, bom, depois de determinado tempo, você já não poderia mais fazê-lo. Nós sabemos que a preclusão não atinge direitos fundamentais, por isso dizemos que direitos fundamentais são imprescritíveis, indisponíveis e inalienáveis, certo? Então, o indivíduo, mesmo inerte, mesmo com o curso do tempo, não perde o acesso ao direito previdenciário em si. Por quê? Exatamente porque ele é um direito fundamental e ele está ali incorporado, certo? Ao patrimônio jurídico do indivíduo. Quando falamos em preclusão, então, quando poderia haver preclusão do direito previdenciário? Se não é pelo tempo, e se fosse, Fernando, por uma ação mal conduzida? Isso foi tema de debate por muitos anos no judiciário. Imagine que um indivíduo trabalhou durante 35 anos, e trabalhou mesmo, tá? Estou falando aqui em verdade. Mas, na hora de instruir o feito, o advogado que o representava não soube juntar a documentação adequada, não soube fazer o pedido adequado, enfim, não soube comprovar esses alegados 35 anos de atividade. A pergunta que se faz é: transitando esse processo em julgado, posso dizer que agora precluiu a possibilidade de um indivíduo ver reconhecido esses 35 anos de serviço? Então, se por acaso uma ação judicial previdenciária for mal conduzida e o direito não conseguir ser demonstrado, isto é, o autor não se desincumbir da sua obrigação legal de provar tudo aquilo que ele alega, então o indivíduo ficaria para sempre apartado da proteção judicial que lhe é devida, porque haveria então a preclusão desse direito, não poderia mais ser feito o mesmo pedido nessa mesma direção. Certo ou errado? Obviamente que a resposta não pode dizer que é certo. Não haveria interesse de quem quer que seja em garantir que a coisa julgada tornasse o indivíduo definitivamente apartado de proteção social previdenciária, somente por uma inabilidade do seu representante que não soube comprovar o direito alegado. Então, eu nem estou falando aqui, de forma alguma, de uma ideia de ser sempre flexível a coisa julgada previdenciária. Não mesmo. Não estou dizendo aqui que se um dia a jurisprudência estiver contra o meu direito e eu perder, eu posso ajuizar uma novação se a jurisprudência pensar de forma melhor. Não é isso. Eu estou falando sobre existir a verdade real e, por falta de prova, essa verdade real não conseguir ser exposta a um julgador. Se a jurisprudência não acolhe uma determinada interpretação no momento que eu postulo, paciência, né? Esse é o direito do meu tempo e não permitiu o reconhecimento do direito. Agora, muito diferente não a interpretação do direito está equivocada, mas sim a ideia de que eu apenas não consegui provar uma verdade que de fato existia.
Uma verdade que seria incontroversa se eu tivesse conseguido demonstrar aquilo naquele processo, mas não consegui por alguma falha. Será que convém mesmo deixar esse indivíduo destituído de proteção social sempre? Segundo ponto que deve se considerar aí. Quando se fala em flexibilização da coisa julgada, há sempre um certo desconforto na expressão. Nos é muito desconfortável pensar que a coisa julgada, um ponto central de estabilização do ordenamento jurídico, poderia ser flexibilizado. Né? Nós vemos agora, com essas mudanças recentes do CPC, que permite a desconstituição da coisa julgada após declarações de inconstitucionalidade do Supremo, como algo que nos traz um certo temor, né? E traz mesmo a ideia de flexibilizar aquilo que é para ser estável, traz desconforto. Mas quando nós pensamos em coisa julgada previdenciária, senhores, a gente precisa lembrar que ela já não tem mesmo os mesmos traços da coisa julgada formada em outras ações. Em outras ações, coisa julgada é definitiva mesmo, né? É firme. Previdenciário, a gente já tem, por exemplo, nas ações de incapacidade que concedem o benefício por incapacidade. Nas ações de benefício assistencial que concedem o benefício assistencial em razão da hipossuficiência econômica. Nessas ações, a gente já não entende que existe aí uma natureza transitória da proteção social que pode se esvair se o indivíduo recobra a capacidade ou se ele tem uma renda melhorada? A gente já não permite esse desfazimento dessa coisa julgada pela própria revisão administrativa? Exatamente porque a gente entende que aquela coisa julgada não tem uma cara tão definitiva assim. Então, veja, se nós permitimos a desconstituição da coisa julgada, que garantia um direito ao indivíduo, na via administrativa, porque temos consciência que a dinâmica da vida pode mudar a existência daqueles requisitos, como capacidade e hipossuficiência econômica, porque não seria natural enxergar da mesma maneira a ideia de que uma ação judicial na qual o indivíduo não conseguiu, por absoluta insuficiência de provas, comprovar o direito alegado na petição inicial, mas que com o curso da vida ele acabou conseguindo obter aquelas provas que antes lhe faltavam e que agora permitem ao julgador conhecer a verdade real. Porque não se poderia ver um desfazimento de coisa julgada nessa hora. O tema 629 do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o que se julgava era um modo de evitar a ideia dessa formação dessa coisa julgada. Muito mais do que apenas dizer que seria possível flexibilizar a coisa julgada, estava o STJ interessado em ter certeza que não teríamos mais a formação de uma coisa julgada definitiva que afastasse um indivíduo de proteção social previdenciária quando a razão do indeferimento fosse a insuficiência das provas trazidas pelo autor. Exatamente para se dar a oportunidade ao indivíduo, né, de seguir ali o rumo de sua própria história, tentando coletar esses registros de verdade em outros meios de prova e tentar novamente mostrar essa verdade real ao julgador. Seria como se dizer que, então, a decisão judicial que reconhece que o autor não é que ele não tenha o direito, a decisão judicial não foi capaz de dizer que ficou comprovado que o indivíduo não tem o direito, seja por uma prova que o INSS trouxe, seja pela forma como se interpretava o direito à época. Não foi isso. A decisão judicial concluiu que o direito simplesmente não foi comprovado. Pode até ser que ele exista, mas comprovado não foi. Por que não entender também como provisória tal situação,
A partir da constatação de que direito previdenciário não preclui, autorizando então um novo movimento, um novo pedido, um novo requerimento e, posteriormente, um novo ajuizamento de ação, com novos meios de prova que permitam ao julgador conhecer aquela verdade dos fatos que ele conheceu na primeira ação. E o STJ, então, no tema 629, depois de um longo debate, decidiu que deve o julgador, em ações previdenciárias, quando não ficar comprovado, por meio das provas trazidas pelo autor, o direito alegado na petição inicial, deve o julgador, a fim de evitar a formação de coisa julgada material, extinguir o feito sem julgamento de mérito. A ideia é aplicável não apenas a trabalhadores rurais. Eu sei que lá, o caso concreto que estava sendo analisado era de trabalhador rural. E a gente precisa lembrar que esse processo foi julgado na sistemática do Código de Processo Civil anterior, na qual a STJ ainda não tinha por bem fazer aquele delineamento do acórdão que ele faz hoje em dia, onde ele coloca bem claro qual é a tese e embaixo como se fez a análise do caso concreto. Então, o STJ julgava tudo junto, e ele julgou a tese junto exatamente com o caso concreto, que era rural. Mas o importante ali é observar a ratio decidente, isto é, quais eram as razões de decidir daquele tribunal. E o que o STJ estava julgando era processo civil previdenciário, em âmbito geral. E o que se disse é que não se poderia permitir que a coisa julgada se formasse a ponto de impedir que anos de serviço de um indivíduo fossem simplesmente descartados, que ele fosse condenado a nunca mais aposentar-se, apenas por não ter conseguido o advogado na primeira ação provar aquele direito com o material probatório que ele tinha. Não há dúvida nenhuma, quando se lê o voto que acompanha a ementa, de que o STJ estava julgando uma tese geral de direito previdenciário e não uma tese isolada para trabalhadores rurais. Também não há dúvida nenhuma que depois, apesar de, na época, não haver mesmo aquela obrigatoriedade de particularizar a tese, o STJ depois ajusta ali toda a página de precedentes do Superior Tribunal de Justiça para fazer a devida delineação das teses. E a tese que se forma no tema 629, ela não faz essa individualização para o trabalhador rural. O STJ, quando disponibiliza ali, então, a pesquisa, né, ao tema 629, ele deixa bem claro que a tese tem âmbito geral. E assim define o STJ. A tese é a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento de mérito e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação, caso reúna os elementos essenciais a tal iniciativa. Então, fica muito claro da tese extraída do site do próprio Superior Tribunal de Justiça que o STJ não, em momento algum, limita a aplicação da tese apenas aos trabalhadores rurais. Isso não há quem duvide, né? Pode-se até haver uma especulação quando se lê o voto, mas não há qualquer tipo de possibilidade de especular-se nesse sentido quando a gente lê a tese que foi individualizada ali pelo Superior Tribunal de Justiça. E a única conclusão que a gente pode tirar é que ela se aplica a
todo e qualquer processo previdenciário. Agora, vamos colocar isso na prática? Na prática, Fernando, como é que eu faço então? Vamos lá. Primeira coisa, se, considerando que esse processo foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2016, em abril do ano de 2016, desde ali existe essa norma no Brasil. Se o indivíduo chega, então, com uma sentença transitada em julgado, que julgou improcedente o pedido, quando em verdade deveria ter extinto sem julgamento de mérito se o fundamento é falta de prova, você pode alegar que ali houve uma clara violação ao repetitivo do STJ. Se tiver ainda dentro do prazo de rescisória, pode entrar com rescisória porque foi violação de norma jurídica. Se não for mais possível entrar com a rescisória, argumente que o repetitivo já estava vigente, que houve uma contrariedade à tese do repetitivo, que isso deve ser sopesado na possibilidade de reconhecimento de uma nova ajuização. Não pela ideia simples de flexibilização da coisa julgada, mas pela ideia de que aquela decisão judicial se formou quando o nosso ordenamento jurídico dispunha de maneira em sentido contrário, quando o nosso ordenamento jurídico já dispunha de um método de proteção para evitar que algo assim acontecesse. E apenas o indivíduo não foi protegido por uma questão de descumprimento do repetitivo. Então é importante olhar a data de trânsito em julgado dessa decisão. Se foi antes, muito mais do que pedir a flexibilização da coisa julgada, que talvez não seja o termo mais simpático, pode-se pedir o quê? O reconhecimento do princípio da não preclusão do direito previdenciário, permitindo-se que o indivíduo ajuize uma nova ação para comprovar a verdade dos fatos não comprovada em ação anterior por falta de prova. Reforça que esse entendimento foi chancelado em repetitivo e não deveria ser óbice para a obtenção de direito previdenciário, em atenção exatamente à máxima garantia de efetivação e proteção dos direitos previdenciários que todo o nosso Estado deve seguir e se orientar. Certo? Então, argumento temos? Temos muito. E para encerrar, claro que aqui eu vou trazer agora, né, um presente final, que é um julgado do próprio relator do repetitivo, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no qual ele próprio afirma em colegiado: o tema 629 não pode ser limitado a trabalhadores rurais. É uma regra geral de processo civil previdenciário. Caneta e papel na mão, a gente anota o julgado agora. Anota aí. Processo super importante. Aresp 1.538.872. No acórdão desse processo, o ministro Napoleão, em sua ementa, aduz que cabe esclarecer, ao contrário do que afirma o INSS, que o entendimento firmado no RESP 1.352.721, o nosso tema 629, fixa parâmetro para o julgamento de qualquer ação previdenciária, não se podendo restringir seu alcance a lides de trabalhadores rurais. Olha só, o próprio colegiado do STJ afirma que a tese que o próprio STJ julgou não se limita a trabalhadores rurais. Como poderia outro julgador fazê-lo? Não poderia, por uma regra muito básica que diz que repetitivos não podem ser interpretados, pois são o próprio resultado da interpretação. Então, se você gostou do nosso áudio, compartilhe aí com os amigos que precisam ouvir e, principalmente, siga estudando Direito Processo Civil Previdenciário. É extremamente importante para o seu bom desenvolvimento como profissional, como previdenciarista. Nosso curso vai ter aí 100 aulas para lhe dar todas as respostas que você tanto busca para atuar com segurança, com exatidão e saber identificar sempre
o melhor benefício e as possibilidades de efetivá-lo, seja na via judicial, seja na via administrativa. Te espero lá no curso, que eu tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade.